A TV Assembleia estreia o programa Personalidade. Você vai gostar muito, porque é um programa diferente, a gente quer discutir, conversar sobre pessoas que fizeram e fazem a história do Mato Grosso do Sul. Vamos por aqui, vamos desfilar pessoas que você vai ver a força que elas têm, as histórias que tem para contar pra gente. E a gente começa muito bem, a gente começa com o Dr. Aleixo Paraguaçu Neto, essa figura especial, uma figura marcante do Mato Grosso do Sul, começando o programa Personalidades. Que bom estar aqui com você hoje, até porque eu vou fazer um gesto, vou tocar no meu entrevistado. Sabe por que eu fiz isso? Uma vez, quando o Tancredo Neves e o Ulisses Guimarães estiveram aqui no Mato Grosso do Sul, eu fui recebê-los no aeroporto e toquei neles e falei bem assim, estou tocando na história do Brasil e um dia eu quero contar. Meu convidado de hoje de Personalidades é uma figura que eu também sei que está na história do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Quero apresentar para vocês no programa Personalidades o juiz, o delegado, o professor, o pai, o marido, o avô, o militante. Eu já o chamei de o Mandela do Mato Grosso do Sul, Dr. Aleixo Paraguaçu Neto. Doutor Aleixo, tudo bem, doutor Aleixo? Tudo bem, meu. Muito obrigado por essa oportunidade que você me dá. Me sinto verdadeiramente lisonjeado de ser entrevistado aqui pela TV Assembleia e, sobretudo, por você, uma pessoa por quem nós nutrimos uma grande admiração. Você tão jovem e com serviços também relevantes prestados a esse Estado, também como professor, como deputado estadual, deputado federal. Aliás, como deputado federal, você marcou a sua trajetória pela apresentação de um projeto de lei que resultou na Lei 10.639, uma lei de extrema valia para incrementar esse processo de banimento da discriminação racial no Brasil. De modo que por tudo isso, e por mais que eu não me venha à mente agora, é um privilégio estar aqui sendo entrevistado por você. Vocês vão ver daqui a pouquinho que o privilégio é nosso, desse momento histórico, uma personalidade com essa trajetória que tem Dr. Aleixo Paraguaçu. Doutor Aleixo, vamos, até para quem está acompanhando, a gente entender um pouco da tua história. Eu quero conversar com o senhor desde da sua infância. Dr. Aleixo nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. 1937. E tem um fato marcante na vida do Dr. Aleixo. O senhor foi conhecer sua mãe, o senhor tinha quase 18 anos, é isso, doutor Aleixo? Mas precisamente 17 anos, quando fui conhecê-la, né? Até então eu acreditava que ela estivesse morta, né? Fui aos 6 anos para o colégio interno, na chamada Grande Escola João Pinheiro, em Belo Horizonte. Era um colégio agrícola, e lá fiquei por cerca de 5 anos. E fiz o curso que naquela época era denominado curso primário. E dali depois fui para São Paulo, né? Então foi esse o início. E durante esse período permaneci internado nesse colégio, que era um colégio para crianças e jovens carentes. Doutor Aleixo, o senhor nasceu na década de 30, foi para o internato por volta de 1943, 1944. O senhor, como negro de uma família pobre, como é que foi essa tua passagem pelo internato? Tem alguma lembrança do internato? O senhor ficou no internato 6 anos e o senhor estava me contando que o senhor começou a trabalhar com 11 anos de idade, é isso mesmo, doutor Aleixo?
Bom, a rigor eu comecei a trabalhar com 6, porque o colégio era um colégio agrícola e todos nós, alunos de 6 aos 18 anos, porque lá ficava até os 18, trabalhávamos de alguma forma. Se nós éramos crianças, trabalhava cuidando de canteiros de horta, de alface, cebolinha, tomate, etc. E os mais velhos trabalhavam usando ferramentas mais pesadas. Então, de alguma forma, nós tínhamos lá 3 expedientes. Era um expediente de estudo, um expediente agrícola e um expediente que trabalhávamos em oficina. Eu trabalhava numa ferraria e numa oficina de ferraria e funilaria. Né? Então, eu já trabalhava desde os 6 anos. Doutor Aleixo, conversei muito com a sua neta, a médica, a doutora Bianca. Ela me falou que o senhor foi morar num pensionato, o senhor saiu do internato, foi morar num pensionato com 11 anos e começou a trabalhar numa... Não, a rigor não. Eu fui morar com o meu pai em São Paulo e com a minha madrasta. E não me dei bem nessa convivência. Então, com 11 anos e pouco de idade, eu saí de casa, já trabalhava com carteira assinada, e saí de casa e fui morar numa pensão. E de 11 até os 17 anos, morei sozinho em pensão. Sozinho? Sozinho. E agora, é um fato relevante na minha vida, porque como é que um menino de 11 aos 18 anos não tem nenhum desvio sério de comportamento vivendo sozinho em São Paulo, na capital de São Paulo? Eu penso que devo a isso, sobretudo, a minha prática na Igreja Católica. Ali na Aclimação tem a Igreja de Santo Agostinho, e eu trabalhava de segunda a sexta, e sábado e domingo eu frequentava a igreja, nos cursos da igreja, nas práticas esportivas da igreja, sobretudo o ping-pong, o tênis de mesa. Então eu era muito afeito à frequência na igreja. E eu penso que isso me deu uma base boa de conforto, sobretudo no sentido moral da expressão. Doutor Aleixo, eu queria que o senhor contasse aqui para a gente também que tem uma coincidência na vida do senhor. O senhor vai conhecer sua mãe aos 17 anos e no mesmo dia a sua amada também, Dona Maria. Como é que foi essa história? O senhor encontrou tua mãe e no mesmo dia o senhor encontrou que seria depois a mãe dos seus filhos? Eu conheci a minha mãe e no mesmo dia conheci a minha esposa, Maria da Conceição Ribeiro Paraguaçu, minha querida esposa. Porque a minha mulher vinha a ser sobrinha daquele que era o marido da minha mãe na época. Então a conheci e logo em seguida começamos a namorar. Doutor Aleixo, o senhor estava me dizendo também que o senhor tem 62 anos de casado. Eu brinco dizendo que são 62, mas na verdade são 60 anos de casado. Eu conto um ano de namoro e um ano de noivado como tempo também juntos, né? Mas a rigor fizemos em abril deste ano 60 anos de casado. E o senhor tem 3 filhos, quantos netos? 3 filhos, 5 netos e 3 bisnetos. 3 bisnetos. Daqui a pouquinho a gente volta nessa história, mas só para a gente não perder o fio da meada, o senhor encontra sua mãe aos 17 anos, no mesmo dia, que coincidência, né? Encontra a mulher da vida dele, a paixão da Dona Maria, que eu conheço, e sei a importância que ele tem na vida do senhor. E o senhor entra para o Exército, você vai ser militar. Aos 18 anos entro para o Exército e devo a essa passagem pelo Exército, porque, na verdade, a gente não passa imune pelas instituições, né? E devo ao Exército algumas características que eu adquiri
por exemplo, a disciplina, né? A gente aprende algum espírito de liderança, algumas virtudes que não são propriamente virtudes militares em si, mas que lá são muito praticadas e a gente adquire-as e elas são úteis para a vida toda. O senhor, lá, o senhor conheceu a Dona Maria com 17, casou com 22 anos, se não me engano. 22 anos, estava no Exército, chegou até a ser segundo sargento. Como é que apareceu o curso de Direito na vida do senhor? O senhor resolveu fazer Direito por quê? O senhor era militar e fez vestibular para Direito. Na verdade, eu sempre quis ser juiz. Este foi um desígnio que eu tinha indiscutivelmente na minha vida. E quando eu estava já casado, não tinha o curso chamado secundário na época. Na época precisava, para fazer direito, precisava fazer o curso clássico. Mas eu já tinha o objetivo de me tornar juiz. E nos preparamos nessa época e em seguida fiz um concurso para delegado de polícia. Porque nós precisávamos, na época, exercer alguma função privativa de bacharel em Direito, sem o que não podia fazer o concurso para juiz de Direito. E a função eu fiz o concurso para promotor, para delegado, e delegado passei, e fui delegado de polícia em Brasília por cerca de 3 anos. Após o que fiz o concurso para juiz de Direito. Mas antes da gente voltar, daqui a pouco eu quero voltar a tua experiência como delegado, mas ainda essa questão da universidade. O senhor era militar, era plena ditadura militar e era acadêmico de Direito. Então o senhor vivia, de certa forma, dos dois lados. O senhor tinha a disciplina da caserna e convivia. Como é que foi essa convivência? Até porque, e é curioso, vale esse registro, o doutor Aleixo, para quem não sabe, fez faculdade do mesmo ano do advogado, famoso aqui no Mato Grosso, Carmelino Rezende, e também... O Sarub, Vicente Sarub. Vicente Sarub foi meu professor, Vicente Sarub, e também do Magabeira Unger, professor em Harvard, né? Um dos brasileiros mais conhecidos do mundo, tudo da turma do doutor Aleixo Paraguaçu. Como é que era, doutor Aleixo? Militar, militar e acadêmico de Direito. Tinha conflito? O senhor teve amigos do senhor que chegaram a desaparecer na luta contra a ditadura militar? Eles tinham preconceito do fato do senhor negro e militar? Como é que era essa questão, essa relação? Sabiam da tua condição de militar? Sabiam. A rigor, eu não tive grandes problemas, porque eu... embora militar, na época da ditadura, eu não me envolvia nas questões da militância de estudante. Eu só ia na universidade para estudar. Evidente que gerei alguma desconfiança, supondo talvez que eu estivesse lá para espionar alguém, porque na época tinha essas preocupações. Mas, afora essa desconfiança inicial, eu penso que em pouco tempo eu dissipei qualquer dúvida e fui tido simplesmente como um estudante, um acadêmico normal. Até porque, modéstia à parte, eu me dediquei muito aos estudos, porque não tinha alternativa. Eu tinha um objetivo na vida. E vindo de muito pobre, a gente não tem base de estudo suficiente, então eu tive que estudar muito era como se diz, matar um leão por dia. E não tive grandes problemas com essa questão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, rapidinho a gente já volta. Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde.
Governo Federal. Estamos de volta hoje, com maior satisfação, com o programa Personalidades, entrevistando essa figura histórica do Mato Grosso do Sul, Dr. Aleixo Paraguaçu Neto. Então, só para a gente retomar esse fio histórico do Dr. Aleixo Paraguaçu, o senhor está no Rio de Janeiro, termina a faculdade, faz concurso em Brasília para delegado, passa em Segundo lugar para delegado 4 anos, mas o sonho de ser juiz permanecia. Só que o senhor queria ser juiz em Brasília. Como é que o senhor veio parar no antigo Mato Grosso? O que trouxe o senhor para Mato Grosso, para Campo Grande, fazer concurso aqui? Bom, um belo dia eu estava na delegacia do Gama, no meu gabinete, era à noite, eu estava cansado de estudar com livro, e quando eu me cansava eu ligava o gravador com a minha própria voz, escutando disciplinas necessárias para o concurso. E eu estava absorto, ouvindo, e quando percebi que haviam 2 vultos na porta do meu gabinete. Um deles era o meu amigo, hoje compadre querido, o Dr. Carmelino Rezende. Ele fora a Brasília para ver um problema jurídico no Supremo Tribunal e resolveu me visitar. E então nos reencontramos, foi uma alegria muito grande, e ele então me convidara para vir prestar o concurso aqui, na época, Mato Grosso ainda. E eu ponderei a ele que estava estudando, mas ainda não me achava suficientemente preparado, que eu estava estudando para o concurso, eu ia prestar o concurso em Brasília. Ele insistiu, eu acabei passando a procuração, ele fez a minha inscrição em Cuiabá, e aí fiz o concurso. Ainda bem, porque estou aqui há mais de 40 anos. E há um ditado que diz o seguinte: a terra da gente é muito mais a terra que nos aceita, a terra que nos abriga de coração. E não é por acaso que eu me sinto campograndense e sul-matogrossense. Já tenho até o título, já né? tem até o título de cidadão sul-matogrossense e o título de cidadão campograndense. Mas independente desses títulos, o meu coração está nessa terra. Doutor Aleixo, o senhor, só para também não perder, o senhor foi pai com quantos anos? O Paulo Roberto Paraguaçu é o mais velho. Salvo engano, com 24 anos. 24 anos. 24 anos. Então, antes de o senhor se tornar delegado, militar, o senhor já era pai, já tinha, então tinha essa questão da família, da conta, né? Veio para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, né, como juiz, e tem vários episódios, mas tem um que já virou de domínio popular. Se você não conhece, é uma história, ele vai contar aqui para a gente os detalhes, porque essa história já correu o mundo, né? Mas o fato é o seguinte: o doutor Aleixo, juiz, num Fusquinha, vem indo para Maracaju, é parado por um guarda. 2 guardas para o doutor Aleixo. O resto ele vai contar. Doutor Aleixo, como é que foi essa abordagem que já correu o mundo? O que aconteceu? E agora você vai ter em primeira mão a história real. Doutor Aleixo Paraguaçu, porque até antes de conhecer o doutor Aleixo eu ouvi essa história, né? Que alguém que era parado um juiz, um negro. Como é que foi essa história, doutor Aleixo? Conta pra gente aqui da TV Assembleia. Eu vou contar, porque provocado, talvez ela não tenha grande significância, mas provocado eu vou contar realmente como se passou. Eu estava num Fusquinha, bem velho, desbotado, e indo de Rio Brilhante para Maracaju, estrada de terra, como eram as estradas daquela época. E com o Fusca, com pessoas que pegaram carona, inclusive uma senhora da fazenda da colônia Frutinha, uma colônia ali em Maracaju que trabalhavam pessoas russas, e essa senhora era russa, e ela estava com uma criança no colo, uma criança doente. E eu levava ela, o filho e mais 2 moças no carro. Quando eu estou chegando em Maracaju, saem de trás de uns arbustos,
2 soldados da Polícia Militar, um se posta à frente do meu carro com a mão no coldre, a mão no cabo do revólver. E o outro me aborda. A rigor, as histórias que correm uma abordagem diferente, mas a rigor, a bem da verdade, ele disse para mim: onde você vai, Moreno? E eu disse: eu estou indo aí para essa cidade aí, que é Maracaju, não é? Era a primeira vez que eu respondia, eu era juiz de Rio Brilhante, estava respondendo nas férias do juiz, respondendo por Maracaju. Eu digo: estou indo nessa cidade aí de Maracaju. E ele disse: passa os documentos do carro. E eu: passa os documentos. Eu entreguei a ele os documentos do carro e a minha carteira de habilitação. Ele olhava, revirava os documentos, deu uma volta no carro, olhava os pneus e aquela coisa toda, e eu esperando pacientemente. E ele vira e mexe me fazendo interrogatório. Aí, por fim, ele passa atrás do carro e eu, atrás do carro, trazia livros, códigos, porque eu não sabia se na cidade onde eu ia tinha biblioteca. Eu levei muitos livros para poder, muitos códigos para poder decidir, despachar, etc. E ele me pergunta: você é vendedor de livro? E eu disse: não. Aí ele disse: afinal, o que você faz na vida? Eu disse: bom, eu sou juiz de Rio Brilhante e agora por 30 dias sou juiz de Maracaju. E aí fui ao porta-luva e tirei a identidade. E ele prestava várias continências e saltava para trás, era até engraçado. E o outro veio correndo: o que foi? E ele disse: não, é Sua Excelência e tal. E ele com a minha carteira dobrada na mão ainda. Eu falei: olha, é melhor o senhor abrir a carteira, porque até agora o senhor não sabe se eu sou juiz ou não. Ele: não precisa, não. E ele não abriu a minha carteira, afinal. E ele disse para mim: pois é, mas o senhor devia ter dito que é juiz. Eu disse: não, eu não devia, porque é o seguinte, o senhor me abordou como cidadão comum. E como cidadão eu sou obrigado a prestar contas do veículo e da minha habilitação. E foi isso que eu fiz. O senhor não me abordou como juiz, o senhor me abordou como cidadão. E eu me apresentei como cidadão, com os documentos em dia. E, aliás, eu era delegado de polícia até 5 meses atrás. E quando eu exercia a função de delegado, eu não gostava que quando eu abordava alguém, a pessoa dizia: sabe com quem está falando? Eu não gostava disso. Então, eu não quis fazer com o senhor o mesmo que eu não gostava que fizessem comigo. Por isso, eu não me identifiquei como juiz. Aí ele: tá, o senhor desculpe. Não tem problema. E ele, então, me liberou e eu fui. Essa é a verdadeira história. Ela não tem a graça, digamos assim, das versões que correm, porque correm que era quando eu era secretário, que isso aconteceu em Bataguaçu, outras vezes em Dourado. Que a abordagem vezes... foi: e aí, negão, o que negão faz? Na verdade não foi assim. Mas... Ele foi um pouco hostil na forma da abordagem, mas não chegou, no meu entendimento, a ser ofensivo. Mas fica aí uma lição de respeito pelas regras da República, né, da igualdade perante a lei, enfim, essa história com o que eu estou falando. Já foi muito comum no país. Você que é jovem, está acompanhando, no Brasil, durante muito tempo, prevaleceu essa questão, né, com quem você está falando. Agora a gente, doutor Aleixo, é uma das pessoas que ajudou a destruir essa ideia de privilégios, né? A autoridade é para servir. Doutor Aleixo, ainda como magistrado, tem vários episódios, mas um em particular ficou histórico. As eleições de 1982. O senhor era juiz na área eleitoral. Sim. A apuração, o voto era manual. A apuração era na União dos Sargentos. Perfeito. E correu, não sei se é boato, a ameaça, que viriam forças recrutadas por, enfim, pessoas que queriam tacar fogo nas urnas. E o senhor teve uma atuação decisiva. Situa pra gente o que tem de real nessa história, qual foi a tua atuação como magistrado no momento, só para situar você que está nos acompanhando, 82 foi o retorno da eleição direta para governador do estado,
né? As eleições durante a ditadura para governador foram suspensas. Em 82 a gente voltou a poder eleger nosso governador, doutor Aleixo, uma figura decisiva como juiz. Como é que foi esse episódio, doutor Aleixo? Bom, eu era juiz da 4ª Vara Criminal aqui na capital, em Campo Grande. E no segundo dia de apuração eu sou surpreendido com uma convocação do Tribunal Eleitoral para que eu assumisse as apurações em substituição a um juiz que presidia, sob o argumento de que o juiz que estava presidindo a apuração não estava conseguindo ter o comando do processo apuratório, digamos assim. E fui para lá. E até discutiu-se na época, porque eu era o juiz mais novo, na época nós tínhamos 6 juízes na capital, e eu era o juiz mais novo na capital. E discutiu-se se era conveniente que o juiz mais novo fosse assumir. E eu fora escolhido, segundo o argumento de alguns desembargadores, componentes do tribunal, porque eu tinha características de atuação próprias para exercer um comando, digamos, forte da situação. E nessa época também havia um boato de que forças vindas do interior do estado, especialmente de Ponta Porã, viriam empastelar a apuração e talvez tocar fogo nas urnas. Era boato, eram histórias que existiam, histórias muito fortes, e nós tivemos que tomar algumas providências para evitar isso, né? Mas não tive atitude nenhuma excepcional, senão o exercício tranquilo da autoridade como ela deve ser exercida, né? Você deve exercer a autoridade sem autoritarismo, né? E foi isso. Quer dizer, nós tínhamos 8 dias para terminar a apuração, e eu peguei no segundo dia. Em 6 dias terminamos a apuração, e tinha um detalhe que nós fomos levados a dormir no local da apuração. Tal era a preocupação que as eleições pudessem ser boicotadas. Doutor Aleixo, vamos agora, essa tua carreira de magistrado, o senhor encerra em 83? 83. Março de 83. O senhor assume como secretário de Segurança. Sim. Aí tem um episódio também que eu sei que é marcante na tua vida, que é a questão de uma desocupação no interior do estado. Santa Idalina. Santa Idalina, e que lhe valeu críticas de alguns momentos sociais, e eu já conversei com o senhor sobre esse episódio. Relata um pouco, porque agora eu estou falando da história, né? A ideia do personalidade, figuras que... Todos nós fazemos uma história, todos nós, né? Agora, algumas pessoas têm essa coisa, assim, uma especificidade, né? Alguns feitos, né? Como a gente está vendo aqui agora no doutor Aleixo de Paraguaçu. Como é que foi essa desocupação, doutor Aleixo? O senhor ficou traumatizado? Eu sei que o senhor acompanhou a desocupação. Como é que foi esse episódio da desocupação? Eram milhares de famílias sem terra. A gleba era em Viema, chamada Santa Idalina, pertencia a uma imobiliária colonizadora daquelas glebas, e eles ocuparam, a família dos sem terra ocuparam as terras estrategicamente, de forma a dificultar a desocupação, porque eles ocuparam as terras num local em que só tinha acesso através de um rio caudaloso, e só poderia ter acesso através do rio e de barco. Essa era a dificuldade. A gente tem dificuldade de retratar a atmosfera vivida à época. Porque nós vivíamos uma época de, como você disse, de transição. Nós estávamos, era 82 e a ditadura termina em 85.
Então, é uma época de transição de um regime de exceção para um regime democrático. Aqui assumira o governo o Dr. Wilson Barbosa, que era visto com suspeita pelo o movimento ditatorial, porque ele no Congresso se opusera à cassação do Márcio Moreira Alves, que desafiara a ditadura. Então ele era visto, no mínimo, como digamos, um simpatizante da esquerda, um simpatizante do comunismo. Quer dizer, nós estávamos ocupando essa faixa intermediária. Então isso era a atmosfera vigente. Ao mesmo tempo, nós queríamos, o governador queria que se fizesse a desocupação, mas que fizesse a desocupação obedecendo às regras da democracia. Isso é, que fizesse valer a lei sem violência. E aí entra a minha participação nessa desocupação. Eu temi que se nós mandássemos a força policial para lá e eu ficasse no gabinete aqui, como é comum nessas coisas, que não haveria alguém que garantisse a efetivação da lei sem violência. Nós tínhamos designado para lá um capitão que era de Nova Andradina, para essa área, para ficar próximo à área. E esse capitão era um homem, digamos assim, um pouco avalentoado. Nós temíamos que pudesse ter um desfecho trágico. E aí o que fizemos? Substituímos o comando da tropa por um então tenente-coronel, Jofele de Carvalho, que trabalhava comigo, um homem muito preparado intelectualmente e muitíssimo ponderado. Substituímos o comando por ele e, além disso, fomos à frente da tropa para desocupar Santa Idalina. Então, eu caminhei na frente da tropa, em direção à desocupação. E, graças a Deus, fomos felizes e foi muito trabalhosa, porque a desocupação começou de dia e terminou à noite, porque os soldados tinham que remar os barcos num rio razoavelmente caudaloso para tirar a mudança, as coisas dos ocupantes do local e eles próprios, que se recusavam, numa atitude de resistência, a fazer qualquer movimento de cooperação. Além disso, contávamos com pessoas que nos desafiavam, nos provocavam, haviam elementos provocadores, digamos assim. Eu lembro que um religioso chegou para mim e disse assim, enquanto as pessoas sofridas saem daqui nessas condições, alguém aí fez um sinal em minha direção, sai daqui com os bolsos cheios. Aquilo me ofendeu profundamente, mas eu, graças a Deus, tive o autocontrole de resistir. Mas eu ainda disse para ele, olha, ainda bem que o senhor diz isso nessa circunstância, porque em outras circunstâncias a minha resposta seria à altura da sua ofensa. E foi só o que eu disse. E, graças a Deus, fizemos a desocupação de centenas de pessoas. Eu não posso milhares, afirmar, na verdade, né, não posso afirmar a quantidade porque eu corro o risco de mentir, mas fizemos a desocupação dentro da lei, como a democracia recomenda. E até na época, o bispo de Dourados, o arcebispo, estava em Viema e eu o convidei para que ele comparecesse no ato da desocupação para testemunhar como nós faríamos aquilo sem violência. Ele não aceitou o convite, não esteve presente, mas, enfim, o resultado foi o melhor possível. Lembro que o Estadão nos brindou com editoriais desafiadores, inquinando
chamando o governo daqui de um governo comprometido com forças de esquerda, com comunismo e tal. E quando nós fizemos a desocupação, o Estadão mudou o foco e as coisas se restabeleceram. Foi um desafio que, graças à Polícia Militar e esse coronel Jofele, e a ajuda de Deus, enfim, terminou sem nenhum fator tipo aquele que aconteceu no Pará. Eldorado dos Carajás, estava pensando nisso agora. Né? E nós tivemos a sorte de não ter um desfecho dessa ordem. Doutor Aleixo, só um pouquinho, vou interromper o senhor, mas é rapidinho, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. E a renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. De volta com o nosso programa Personalidade, recebendo essa figura ímpar, né? Que história. Estou aqui maravilhado, encantado, ouvir a história do Dr. Aleixo Paraguaçu Neto. E a gente estava... O Dr. Aleixo foi secretário de Segurança, mas também ele foi secretário de Educação por 2 vezes, Dr. Aleixo. Essa tua experiência, o senhor que teve tanta dificuldade para estudar, o senhor que foi tão disciplinado e a educação lhe fez chegar onde o senhor chegou, do ponto de vista profissional. Como é que foi essa experiência de ser secretário de Educação 2 vezes aqui no Mato Grosso do Sul? Bem, você me permite uma indisciplina. Fica à vontade. Porque você passou o assunto segurança pública e agora está na educação, mas eu queria retomar essa questão da segurança pública, porque na segurança você mencionou a questão de Santa Idalina. Mas eu queria fazer uma referência que me dá muita satisfação, até por que não dizer orgulho, da minha passagem pela segurança pública. Eu reputo como uma das coisas mais marcantes que nós pudemos realizar, naturalmente com o apoio do governador de então, que era o Wilson Barbosa, na segurança pública. Sem ordem de importância, mas tudo ao mesmo tempo. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul era uma instituição muito sem forma de instituição, tocada muito de improviso, com cargos chamados DAP na época, que eram cargos em confiança. Isto é, pegavam pessoas aleatoriamente, davam-lhes uma carteira, uma arma, ou a pessoa usava a própria arma, na maior parte das vezes usava a própria arma, e falava, você é policial. Até quando a autoridade concedente permitia, porque a pessoa era demissível ad nutum, quer dizer, era demissível sem mais aquela, sem garantia nenhuma. Foi assim que nós assumimos a Secretaria de Segurança. E eu quero dizer que uma das principais coisas que me fizeram aceitar a segurança foi o desafio de tornar a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul uma instituição na verdadeira acepção da palavra, organizada. Então, com o apoio da Assembleia Legislativa, mandamos para cá um projeto instituindo a carreira policial. Foi o primeiro projeto instituindo a carreira policial, foi dessa época,
de 1983 a 84, criando na época 8 categorias, perito, delegado, escrivão, etc. Criamos a Academia Estadual de Segurança Pública, que era a denominação prevista no então artigo 76 da Constituição do Estado, hoje Academia de Polícia Civil. E instituímos, instituir talvez não seja a palavra adequada, porque isso já estava na Constituição de 1946, a obrigatoriedade do concurso público para admissão nas carreiras públicas. Mas, até então, ninguém fizera em Mato Grosso do Sul um concurso público para a Polícia Civil. E foi nessa época que foi realizado o primeiro concurso para a Polícia Civil nas 8 categorias. E, a propósito desse concurso, eu quero até prestar uma homenagem a um homem que não está mais presente entre nós, um parlamentar da melhor categoria, que foi Antônio Mendes Canali, saudoso senador da República, que era o então secretário de administração, e que me aconselhara na época a trazer uma instituição de fora, que foi a Sesgran Rio, para fazer o concurso público aqui, e fizemos um concurso público sem nenhum senão. Sem nenhum senão. Não teve influência de nenhuma espécie. Então, concurso público, carreira policial e academia. E a academia, como até hoje, fazia parte do concurso público. Aí deu-se, digamos, feição de instituição à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Este é o fato que eu considero, me perdoe, marcante e que me dá enorme satisfação de ter contribuído para a história dessa instituição em Mato Grosso do Sul. Ótimo, doutor Aleixo, foi uma recuperação. E aí fica mais um desafio para você que está nos acompanhando. Conhecer mais de perto a história de dois personagens que ele citou aqui. Dr. Wilson Barbosa Martins foi 2 vezes governador aqui do Mato Grosso do Sul. E também o ex-senador Antônio Mendes Canali, que eu ouvi falar quando era pequeno, porque meu avô era eleitor do Canali. Então são 2 personagens que você procura, teu pai, tua mãe, teu avô, procura no Google a informação desses 2 políticos mato-grossenses. Doutor Aleixo, a tua experiência, rapidamente, a questão na educação, que é uma área que o senhor tem muita afeição. Como secretário de Educação, o que o senhor destacaria? Em relação à polícia, o senhor colocou essa questão de dar autonomia, academia, enfim, fazer virar uma instituição respeitada. Na educação, qual é o projeto que mais marcou, já que o senhor foi 2 vezes secretário de Educação? Pois é. Eu lamento muito, por você e pelos telespectadores, decepcioná-los. Porque, na verdade, eu não tenho um fato marcante que eu tenha levado a efeito na educação. Os tempos eram outros. Porque, na época que eu fui secretário de Segurança, eu tive a carta mais branca que um secretário teve nesse estado, que o Wilson Barbosa me garantiu. Posteriormente, eu fui secretário de Educação com Marcelo Miranda e, pela 2ª vez, com o próprio Wilson Barbosa. E não consegui levar a efeito os projetos que eu tinha. O principal deles era o estabelecimento da escola integral. Eu fui a Belo Horizonte com o Dávila, que era presidente do PDT aqui. Fui visitar Darcy Ribeiro, que era secretário especial do governador Newton Cardoso de Minas Gerais. Por quê? Eu queria trazer a experiência de Darcy Ribeiro com a Escola Integral do Rio de Janeiro, os famosos CIEPs, para Mato Grosso do Sul. Fomos lá convidar esse extraordinário brasileiro que foi Darcy Ribeiro, um intelectual de primeira linha,
um homem também de uma simplicidade a toda prova, de uma modéstia a toda prova, a despeito da sua grandiosidade intelectual. Lá fomos afavelmente recebidos por ele, e ele não só vibrou com a ideia, como veio a Mato Grosso do Sul, acompanhado de Arnaldo Susequinde, que era o engenheiro do projeto do CIEP no Rio de Janeiro, que é aqueles projetos... O famoso Brizolão, né? Brizolão. Foi conhecido na história como Brizolão. Brizolão. Em referência, você que é mais jovem, que eu tive a honra de conhecer, um excelente orador, o governador do Rio de Janeiro, foi governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, já falecido, Brizola, né? Militante histórico do PDT. Do PDT. E uma das autoridades do país mais comprometidas com a educação, o Brizola, diga-se de passagem. Bem, mas Darcy Ribeiro fora quem implementara no Rio de Janeiro os famosos CIEPs ou Brizolões, e o Arnaldo Susequinde, que foram engenheiro dos projetos pré-montados. Eles vieram aqui, conversamos com o governador de então, que era o Marcelo Miranda, e o nosso projeto era estabelecer este modelo de escola integral de forma embrionária, de forma inicial, experimental. Digamos, um em Corumbá, um aqui nas Moreninhas, outro em Dourados, para começar e ter aqui uma experiência de escola integral. E, infelizmente, por razões várias, não conseguimos. Às vezes, as pessoas, não sei se para me confortar, dizem assim, bom, mas o senhor fez uma passagem pela educação honesta. Foi um homem honesto, um administrador honesto. Mas aí dir-se-á, e daí? Ser honesto é obrigação de todo homem público? Não se fez nada demais em ser honesto. Os dinheiros públicos era para serem tratados com honestidade. Ninguém faz nada demais em ser honesto. Isso não me basta como referência com a minha passagem. Eu gostaria de ter marcado como uma contribuição efetiva para a educação do Estado a minha passagem por essa secretaria. Mas você vai me permitir, doutor Aleixo, que eu quero fazer um depoimento aqui. O doutor Aleixo foi secretário de Educação pela segunda vez, eu era deputado estadual e criei, foi a segunda CPI da história do Mato Grosso do Sul, a primeira CPI, que eu também fui o autor, a CPI do Previsul, que é uma CPI da educação, que não vale aqui a pena entrar muito no mérito, mas foi baseado nas leis do doutor Aleixo Paraguaçu. Ele, como ex-secretário, né, denunciou que o gasto com a educação era fictício. Se publicava no Diário Oficial, como se estivesse fazendo uma licitação, gastando com a educação, e na verdade era só no papel. E ele denunciou, eu colhi a assinatura, abri a CPI, e foi uma maneira também da gente tentar. A CPI não teve tanto sucesso como foi a CPI do Previsul, mas foi um momento também importante para que a gente fizesse valer o dinheiro que era da educação. Só uma referência ligeira sobre isso. Esse montante, na época, e era o ano de 96, parece, esse montante do dinheiro ficticiamente aplicado na educação não era pouca coisa, eram 97 milhões de reais que, somados a outros tantos de salário e educação, que era um dinheiro que vinha do MEC, dava um montante de 104 milhões de reais. Então, fazia-se um processo fictício de reforma de uma escola, com edital de licitação, com planejamento de construção e tudo mais, mas, na verdade, era uma ficção para maquiar uma pretensa aplicação do recurso na educação. Não concordei com essa patranha e denunciei. Ficamos por aqui. Seguinte, de novo, um breve intervalo, mas por um momento a gente já volta. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites.
A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Falei para você que era rapidinho, estou aqui vibrando, aprendendo, né? Se absorvendo tudo que ele fala. Agradecer mais uma vez ao Dr. Aleixo Paraguaçu. Obrigado por estar no nosso meio, Dr. Aleixo. TV Assembleia, personalidade. Muito bom estar aqui com o senhor. Obrigado. Dr. Aleixo, a questão racial. O senhor nasceu na década de 30. A gente tinha, quando o senhor nasceu, menos de 50 anos depois da abolição da escravatura. O senhor ingressou na magistratura, o senhor foi delegado, o senhor contou para mim toda a sua história. O senhor é um homem negro. Quando é que o senhor descobriu como negro? O senhor falou que no internato eram muitas pessoas negras, nunca. Quando é que o senhor descobriu que o senhor era negro e o peso do racismo? Como é que foi isso? Como é que o senhor lidou com essa questão em relação à tua autoestima, à tua disciplina? Enfim, como é que se fez o Aleixo Paraguaçu, militante dos direitos humanos, mas em particular um militante contra o racismo? Eu tenho um fato que não é muito significativo, mas é verdadeiro, que faz parte dessa história. Eu tinha uns 13 anos de idade e morava numa pensão na Rua Liberdade, em São Paulo. Eu havia pago a mensalidade adiantada, sob a promessa de devolver se eu mudasse, e eu mudei e fui lá pela terceira vez pedir a devolução à mulher, e lá pela terceira vez ela me brindou, digamos assim, com esta observação: saia daqui, negrinho, não lhe devo nada, não tenho satisfações a lhe dar, seu negrinho à toa. Parece que naquele instante me deu estalo. Esse é um fato marcante na minha vida. Né? E talvez eu tenha me dado conta que a condição de negro me fazia uma pessoa diferente no país em que eu vivo, em que nasci e que tanto amo. E a partir dali eu passei a preocupar-me com esta questão. A preocupação se transformou em verdadeira militância a partir de 1985. Explico por quê. Foi em 1985 que nós readquirimos a vivência democrática nesse país. Até então, muitas coisas eram proibidas. Por incrível que pareça, até 1985 a ditadura proibia-nos de dizer que existe racismo no Brasil. Veja bem, a que ponto chega o cerceamento da liberdade. Nós não podíamos dizer que existe racismo no Brasil. Abolida a ditadura, foi criada aqui por você, meu filho, Jaceguara, Jorge Manhães, Doroti, Pedro, logo em seguida Carlos Porto. Foi criado o Grupo TEIS. Eu não tive a honra de participar da fundação, mas logo em seguida vocês me admitiram como um quadro militante. E a partir daí eu passei a militar no chamado Movimento Negro. E eu quero dizer aqui uma coisa. A abolição da escravatura é uma obra inconclusa neste país. Isto é, uma obra que não foi concluída. Há muito que fazer para efetivar a abolição da escravatura, porque o que era escravatura passou a ser uma profunda discriminação, uma profunda, lamentável e intolerável discriminação racial que se faz nesse país. Doutor Aleixo, o senhor militou no TEIS, o seu filho é fundador do Grupo TEIS, trabalha em Estudo Zumbi, atualmente presidida pela professora Bartolina, e o senhor em 2003, Sim. O senhor criou o Instituto Martin Luther King, que
que é voltado para possibilitar que jovens pobres, negros, brancos, tenham possibilidade de ter um cursinho preparatório e cursar uma boa universidade. Conta um pouco da fundação desse Instituto, doutor Aleixo. Como é que ele funciona? Que peso tem na história do senhor? Foi uma maneira que o senhor encontrou, digamos assim, já que o senhor é fruto da educação, né? O senhor veio, se tornou criança pobre, juiz pela educação. Foi uma maneira que o senhor encontrou também, de certa forma, devolver à vida tudo que a vida lhe deu, doutor Aleixo? É curioso que... Por isso que é bom a gente ser entrevistado por pessoas preparadas. Você, na pergunta, já me dá a resposta, porque você diz isso que eu vou dizer agora, até com palavras mais apropriadas, né? Porque a gente é fruto da nossa trajetória, da nossa história. Então, eu já disse aqui que tive tantas dificuldades para me preparar convenientemente para o estudo, que no momento em que eu tive condições, eu pude fundar o Instituto Luther King. O que é o Instituto Luther King? É uma instituição educacional, inicialmente criada como um curso preparatório, um curso pré-vestibular. Também tem cursos de informática básica e informática avançada, um curso destinado a pessoas de baixa renda e com recortes especiais para negros, para brancos, negros, índios e portadores de necessidades especiais. Nós quisemos, com isso, criar uma instituição que desse oportunidade mínima às pessoas despossuídas para disputar em igualdade de condições o ingresso na universidade. Começamos com 70 vagas, hoje são 140. Disse, isso é um pingo d'água na gota de oceano das necessidades da juventude. Mas foi o que nós pudemos fazer e a instituição ainda está lá até hoje, graças ao apoio da iniciativa privada, iniciativa governamental, está funcionando até hoje. E responsável hoje pela formação de médicos, engenheiros e professores, enfim, pessoas de diferentes opções profissionais. Doutor Aleixo, me contaram que o senhor recebeu uma correspondência de alguém que hoje em dia é dirigente de uma multinacional e teria passado pelos bancos do Luther King. Tem história também de um ex-gari que está nessa área de ciências biológicas. O senhor se recorda desses episódios, dessa pessoa em particular, que hoje em dia viaja o mundo todo e é muito grata ao senhor? Tem essa... Eu recebi um dia desse um e-mail deste rapaz. Ele percorria, segundo ele diz no e-mail, 30 quilômetros de bicicleta para ir e voltar da casa dele para o Instituto Luther King. Ele, por acaso, quero mencionar que ele é branco. Até ele no e-mail ele diz assim, olha, eu sou branco e fui aquinhoado, fui beneficiado pelo Instituto Luther King. Ele fez o vestibular para engenharia elétrica da Universidade Federal, que é um curso duríssimo, porque eles passam, salvo engano, por 5 anos o curso e tem cálculo, a disciplina de cálculo em todos os anos. É uma disciplina que reprova muita gente. E ele conseguiu vencer os 5 anos sem nenhum problema. Quando estava na metade do curso, ele e mais 12 colegas elaboraram um projeto de iniciação científica que disputou, ficou em terceiro lugar disputando com uma equipe da Coreia do Sul, uma outra equipe era um consórcio do Japão e dos Estados Unidos, e a outra equipe da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul. Imagina o nível da disputa.
Eles vão para a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Aliás, eu quero dizer que este rapaz viajou, na época, a despesa era R$ 1.800 e a despesa foi paga integralmente por um amigo meu, que é o Dr. Paulo Tadeu Rente, pagou R$ 1.800 para ele, que a TAM fez um preço diferenciado para eles, foram lá em Illinois, ganharam o primeiro lugar no mundo. Projeto de iniciação científica aqui da Universidade Federal. E ele voltou, fez uma palestra para 140 alunos do Luther King, e ele disse, entre outras coisas, exibiu o projeto, levou os colegas dele, e ele disse à guisa de motivação para os colegas. Ele disse, olha, eu não conheço Quijarro aqui, vizinho na Bolívia. Não conheço Juan Caballero. Estou voltando dos Estados Unidos com um prêmio de primeiro lugar de iniciação científica. Tá? Então ele não conhecia aqui os vizinhos, mas já conhecia os Estados Unidos. No e-mail que ele me mandou um dia desse, ele já conhece 5 países na Europa. Ele depois de ter sido engenheiro aqui da Energisa, ele agora é engenheiro-chefe do Departamento de Inteligência de uma multinacional no Rio de Janeiro, na área de eletricidade. Não me pergunte o que é inteligência na área de eletricidade, que eu não sei, mas ele me informa isso lá. E mora simplesmente num condomínio fechado na Barra da Tijuca. Eita. Então isso me dá uma satisfação enorme, como se esse rapaz fosse meu filho, como se ele fosse meu neto, porque eu sinto que de alguma forma eu pude contribuir com isso. Dir-se-á, é um entre centenas de milhares nesse país que precisa de apoio. Mas eu uso daquela velha imagem da irmã Teresa de Calcutá, né? Diz que, não sei se é verdade, diz que ela, de certa feita, pegava estrelas do mar e devolvia ao mar, que as estrelas do mar estavam na praia, e ela devolvia ao mar, e alguém disse, poxa, mas por que você faz isso? Não, eu faço para salvar essa estrela do mar. Poxa, mas tem milhares de estrelas do mar aqui na areia. Ele disse, bom, mas aquela lá que eu joguei eu salvei. Né? Então, simbolicamente é isso. Quando você contribui para pelo menos uma pessoa, mas há outros exemplos. De certa feita, fui procurado no Instituto Luther King por uma moça muito humilde, que me pediu para fazer mais um ano de cursinho. E eu observara que aquela menina frequentava as aulas assiduamente. Eu disse, você pode fazer mais um ano. E ela fez mais um ano. No final desse segundo ano, ela prestou concurso para a Federal da Grande Dourados. Passou em 26º lugar para Ciências Biológicas. E nós ficamos muito satisfeitos com aquela aprovação, como ficamos com a aprovação de inúmeros outros alunos. Mas o que nos surpreendeu é que esta moça era simplesmente gari. Ela e a equipe dela varriam 40 quarteirões em Campo Grande, sob esse sol escaldante de Campo Grande, e de 7 às 5 da tarde. E à noite ela ainda encontrava forças para comparecer ao curso. E eu fiquei entusiasmadíssimo, como todos nós envolvidos no projeto ficamos. E um dia eu convidei-a, e eu estava digitando uma matéria para o nosso site e coloquei o título na matéria: De Gari à Acadêmica de Ciências Biológicas, uma história de superação. E eu perguntei, o nome dela é Valquíria, e eu perguntei para ela, Valquíria, posso mencionar que você é gari? Ela disse, pode como deve, porque eu tenho orgulho disso. E eu escrevi a matéria, pequena, li para ela. Quando li, ela estava chorando convulsivamente.
Eu falei, Valquíria, você está chorando é de alegria, naturalmente. Ela disse, E ela emendou. Eu não sei o que fazer para agradecer o senhor. Eu falei, sabe, você tem um jeito especial de me agradecer. Sabe como? Faça os seus 4 anos de ciências biológicas, procure ser a primeira da turma, depois faça 2 anos de mestrado, depois mais 4 anos de doutorado, e brinquei com ela. Entre por aquela porta e me esfregue o diploma de doutora na cara e eu estarei compensado. E ela começou a rir. Hoje, Valquíria faz mestrado em, salvo engano, me perdoe se eu errar a expressão, parece que é entomologia. Ela faz mestrado em entomologia. Então, essas histórias, reproduzir essas histórias, me dá uma satisfação sem tamanho. Um outro jovem, Benhur, prometo que é o último. Tá certo. Tem, é uma delícia. tem outros, muitos para contar. Tem um outro rapaz de nome Sérgio, bem negro, inteligentíssimo. Foi o nosso primeiro aluno nosso a passar para Direito na Federal. Um belo dia, Sérgio me aborda no corredor do Luther King e diz, ele me chama de professor, professor, eu vim comunicar ao senhor que estou trancando a matrícula na Federal, não vou cursar mais. Eu digo, mas Sérgio, não faça isso. Não, eu não aguento mais ver a minha mãe no tanque lavando roupa para fora e eu estudando. Eu digo, Sérgio, você está num dilema. Se você trancar a matrícula, você começa a trabalhar, porque ele já trabalhava como guarda noturno, segurança de residência. Você começa a trabalhar e sua mãe passa a lavar meio tanque de roupa a vida inteira. Se você concluir o seu curso, daqui a 2 anos e meio, 3 anos, você pode se empregar bem e tira sua mãe do tanque de vez. E ela nunca mais vai lavar roupa para fora. Pensa nisso, vai embora para casa e volta aqui amanhã e me dá a resposta. Ele foi. No dia seguinte voltou o Sérgio. O senhor tem razão. Eu vou continuar o curso para tirar minha mãe do tanque. Continuou. Esse rapaz é simplesmente brilhante. Ele passa em todos os concursos. De certa feita, eu estava em casa, me ligaram do TRE, porque ele passou no concurso para o TRE, bem colocado. Me chamaram lá, porque o TRE fez um concurso lá do tipo Soletrando, que era aquele concurso que tinha no Luciano Huck. E o Sérgio estava disputando lá num nível superior, e a moça me disse, olha, talvez ele ganhe, porque ele desponta aqui. E, de fato, ele, como estagiário do TRE, ganhou, e eu tive o prazer de entregar uma máquina fotográfica para ele como prêmio. Então, esse é o jovem que nos dá imensa alegria. Hoje ele é funcionário da Justiça. De certa feita, a Veja publicou uma capa com o ministro Joaquim Barbosa na capa. Eu comprei a Veja e dei de presente para ele. E disse, talvez daqui uns dias eu não esteja aqui para ver isso, mas talvez você seja a capa da Veja como ministro ou desembargador. Me dê essa alegria. E eu espero que ele ainda possa nos dar essa alegria. De modo que, bem, eu volto a dizer que tinha muitas histórias lá do Luther King para contar, mas eu vou parar por aqui porque o nó na garganta já vem e eu preciso parar. Tá certo, acho que é o nó na garganta de todos nós, e a gente podia encerrar melhor nossas personalidades
com um depoimento como esse. Cabe a você que está nos acompanhando extrair lições dessa vida, 82 anos, dessa plenitude, né? Tantos episódios, né? Do menino pobre, negro, que vai para o internato, começa a trabalhar muito cedo, mora sozinho, se faz, encontra o amor, cria sua família, faz concurso, o juiz que dorme ao lado das urnas para garantir a integridade da eleição, o secretário de segurança que vai à frente das tropas para garantir que não haja violência, o secretário, ex-secretário de Educação que denuncia as mazelas da educação, o militante do movimento negro, o criador de tantos sonhos. Então, que você que ouviu essa história se inspire. Essa é a ideia do Personalidades. Pessoas que inspiram você para construir um mundo melhor. Queria agradecer imensamente ao Dr. Aleixo Paraguaçu Neto, agradecer toda a nossa equipe da TV Assembleia, a Lívia, a Ângela da Escola da Assembleia Legislativa, a neta do Dr. Aleixo Paraguaçu, a Bianca, que contou essas histórias deliciosas que você pôde testemunhar. Falei no início do programa, hoje é dia de fazer história e eu me sinto aqui honrado de contar uma parte da história desse belo estado do Mato Grosso do Sul. Um beijo e até uma próxima oportunidade com Personalidades.